a todos, muito obrigada aos meus amigos, aos meus familiares, aos professores da banca, o professor Anderson Cleiton Bretas, meu orientador, muito obrigada pela trajetória até aqui, a professora Daiane Prado, o Sérgio Paulo, coordenador da UFO, muito obrigada, a aluna mais responsável pelo NetSeg, meu coração está assim, ó, batendo muito forte, tem uma banca de respeito. Então, eu já começo agradecendo ao IFTM pela oportunidade de estudar aqui, pelos meus companheiros e amigos, né? E a minha linha de pesquisa é a linha 1, Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia. O título do meu trabalho é Vozes Transcendentes, Narrativas de Estudantes Trans e a Construção da Cultura de Paz no Ensino Médio Integrado no IFTM Campus Uberaba. Eu já começo com uma frase que fala muito ao meu coração do Don Quixote. Sonhar o sonho impossível, sofrer a angústia implacável, pisar onde os bravos não ousam, reparar o mal irreparável, amar um amor pasto à distância, enfrentar o inimigo invencível, tentar quando as forças se esbarram, alcançar a estrela inatingível. Essa tem sido minha vida. E a minha trajetória, chamada Memorial, ela começa com o meu nascimento em 1993, lá na cidade de Goiânia. Meu ensino médio, meu ensino fundamental, ele foi um pouco conturbado. Eu tive alguns problemas de alfabetização. Quando eu vim para Uberaba, estava na escola particular de nome aqui em Uberaba, e eu tive que voltar no primeiro ano. Na verdade, eu estava no terceiro ano do ensino fundamental, eu tive no primeiro ano. Sem um acompanhamento pedagógico, isso trouxe muitas dores, muitas tristezas, até chegar na fase adulta. Então, em 2019, eu me formo na minha primeira graduação em Direito. Mais para frente, em 2023, eu tive um problema de saúde muito grave, eu quase fui de arrasto, mas Deus foi bom e me deu uma nova oportunidade. Então, a partir dessa nova oportunidade, eu passo a analisar mais a minha família, os meus familiares, meus amigos, e começo uma segunda licenciatura, né? A primeira licenciatura, na verdade, que é em História. Fui muito bem recepcionada por todos os professores do meu estágio, e é durante o meu estágio que acontece o crime, na minha cidade, Uberaba, onde a Melissa Campos, ela foi brutalmente assassinada por um colega de classe. Isso mexeu muito comigo, na vertente de como eu seria uma professora nessa situação hoje na sala de aula, como que eu poderia dialogar com os meus alunos, falar sobre esses crimes tão horrorosos que têm acontecido com os nossos alunos na sala de aula, que acabam nos afetando enquanto professores, né? Foi aí que eu conheci o IFTM, me apaixonei pela vertente da educação profissional tecnológica, na aplicabilidade do meu estudo, né, poder ser voltado para esses alunos. E aqui estou hoje apresentando para vocês a minha qualificação. Então, o meu estudo começa com um boletim técnico, né, da Escola de Protege, que ele foi implementado justamente por esse fato de crime que aconteceu no Uberaba. E o que esse boletim traz para as escolas, para a sociedade no contexto geral? Ele vai trazendo os incidentes de violência que acontecem, bullying, cyberbullying. Ele tem a vertente de trabalhar também a prevenção e o acolhimento das instituições que acontecem nesses cenários, a formação dos profissionais, articulando os setores, e o principal é trazer a cultura de paz, né? Então, é nítido que a violência nas escolas tem crescido muito. A gente vê de vários noticiários todos os dias. E o boletim já está no quinto boletim. Até o presente momento da minha qualificação, já foi publicado 5 boletins, né? E os estudantes trans, eles têm maior exposição a essa violência. E até o momento, não há, assim, de forma muito expressa nos boletins, a violência com alunos trans, né? Então, o meu trabalho, ele vem trazer as narrativas dos estudantes trans na educação profissional tecnológica. Ele articula o ensino médio integrado no IFTM, ele utiliza a escola como um espaço de formação humana, valorizando as diversidades e o pertencimento e a promoção da cultura de paz e a relação mais democrática, né? Então, a questão da pesquisa é como as narrativas de estudantes trans no ensino médio integrado do IFTM Campus Uberaba, produzidas a partir do espaço de escuta, podem ampliar a compreensão sobre a violência de gênero presentes na escola e contribuir para a construção de uma cultura de paz.
Então, o objetivo geral é analisar, no contexto do ensino médio integrado, como a escuta e a produção das narrativas dos estudantes trans, mediadas pelo NETSEG, que é o Núcleo de Estudos em Diversidades de Gênero e Sexualidade, podem promover a cultura de paz, resultando na elaboração de um podcast educativo como produto tecnológico. O objetivo específico é compreender, a partir do estado de conhecimento, os processos de inserção e permanência dos estudantes trans no sistema educacional brasileiro como base para a investigação das narrativas e a cultura de paz no contexto escolar. Investigar como a escuta e a produção de narrativas mediante segue no campus Uberaba pode contribuir para a construção de uma cultura de paz a partir das experiências dos estudantes trans. Analisar as percepções e experiências narrativas dos estudantes trans acerca da violência de gênero, da convivência escolar e dos processos de pertencimento a partir das narrativas produzidas. Desenvolver um podcast educativo como produto tecnológico fundamentado nas narrativas colocadas, preservando a identidade dos participantes e evidenciando elementos de resistência, promoção da cultura de paz. Então, a justificativa. O boletim, ele é maravilhoso, o boletim da escola de governo, mas, como eu já disse, não traz tanto na questão da violência dos alunos de gênero, né, dos estudantes trans. Então, essa é a grande importância da minha pesquisa. Então, a proposta é compreender as experiências de discriminação, silenciamento e invisibilização do IFTM considerava, transformando as narrativas dos estudantes em fonte de conhecimento, reflexão e diálogo institucional. Analisar o apoio no diálogo, na educação como prática de liberdade, como traz Freire, da violência simbólica, como traz Bourdieu, das relações entre discurso, poder e identidade, como traz Foucault, e no valor formativo das experiências das narrativas. Lá nós traz muito isso. Então, articular a formação hominótica que nós falamos tanto na educação profissional tecnológica que se avata atrás, a pesquisa pretende, então, fortalecer o pertencimento e respeito às diferenças e a cultura de paz, tendo podcast, vozes transcendentes, né, como instrumento de sensibilização e transformação educativa. Agora, entrando no referencial teórico, que seria o meu primeiro capítulo, eu trago um pouco sobre as violências simbólicas, relações de poder, identidade e meio escolar. Bourdieu, ele traz que a violência simbólica aparece em práticas e atitudes que, naturalmente, elas são designadas de forma de silenciamento, de desrespeito, aquela coisinha que a gente acha que não está acontecendo, mas está acontecendo, sabe? É muito velado. E Foucault, ele mostra que o poder também está presente nas regras e discursos que definem quais identidades são aceitas. Assim, a escola pode reproduzir tanto a exclusão ou promover o respeito, o reconhecimento e o conhecimento. E o NETSEG, ele foi instituído pela resolução do IFPM número 258 em 2022. Ele atua como espaço de escuta, acolhimento e promoção da diversidade, desenvolvendo palestras, que eu participei de muitas, que já foram nesse primeiro semestre, campanhas, rodas de conversa e ações formativas. Então, o núcleo do NETSEG, ele vai intermediar essa pesquisa, né, com os alunos e trazer, então, essa cultura de paz para nós, em conjunto. Então, os movimentos identitários de gênero, diversidade, das lutas internacionais da inclusão trans na educação brasileira, elas surgem da seguinte forma. As estruturas sociais, elas definiram quais sujeitos e histórias seriam reconhecidos. Isso durante muito tempo. Por o autor Scott, algumas narrativas foram legitimadas, enquanto outras experiências elas foram totalmente silenciadas, ou marginalizadas por livros, leis e legislações. No contexto histórico do surgimento dos movimentos identitários no pós-Segunda Guerra Mundial, os movimentos identitários se fortaleceram na luta por direitos, reconhecimento e visibilidade. Scott, ele relaciona gênero e poder. A Simone Benvenue, ela mostra a condição feminina, é socialmente construída. Kimbler, ele destaca como gênero, raça e classe se cruzam na experiência de desigualdade e exclusão. Os movimentos feministas da segunda onda e a crítica às estruturas patriarcais, por volta das décadas de 60 e 70, o feminismo ampliou suas pautas para trabalho, maternidade, sexualidade e violência. A Simone, ela mostra então que os papéis femininos são construções sociais. Scott analisa o gênero como categoria
histórica e de poder. Kimberley destaca a relação entre gênero, raça, classe e etnia. Hooks valoriza a voz e a resistência. Essas contribuições evidenciaram que as desigualdades são produzidas por estruturas patriarcais e fortaleceram os debates sobre identidade, diversidade e teoria queer. E a teoria queer? A teoria queer ela questiona a ideia de que gênero e sexualidade sejam naturais ou determinados apenas pela biologia. Foucault, então, ele demonstra que as instituições como escola, família, medicina, religião e Estado produzem normas sobre o que é considerado normal. A Judith, ela compreende o gênero como resultado da repetição de práticas e comportamentos sexualmente regulados. O Richard, ele problematiza a heteronormatividade e o binarismo, enquanto Bento evidencia que as experiências trans revelam os limites das classificações físicas. Assim, o gênero e a identidade são entendidos como construções múltiplas, históricas e atravessadas por relações de poder. Então, lá na América Latina e no Brasil, os movimentos LGBTQI+, eles cresceram ligando as lutas por liberdade, direitos civis. No Brasil, a ditadura perseguiu identidades dissidentes. O que seriam essas identidades? Aquilo que eles não consideravam propaganda, né? Então, especificamente, os travestis. Em 1978, o jornal La Plena Esquina e o grupo Somos ampliaram a visibilidade do movimento. Depois, a redemocratização e a epidemia de HIV, AIDS, fortaleceram as redes de apoio e a luta por saúde, cidadania e direitos. E hoje, as principais pautas envolvem o nome social, identidade de gênero, combate à violência e inclusão na educação. E a educação brasileira, com a Constituição de 1988 e a LDB, elas reforçam a igualdade, a cidadania e o combate à discriminação. Contudo, a escola pode, tanto como já disse, produzir exclusões, quanto promover inclusão e crescimento. Políticas como a BNCC e o Programa Brasil Sem Homofobia ampliaram o debate sobre diversidade e direitos humanos na inclusão. Apesar desses avanços, discursos conservadores ainda limitam os debates sobre gênero e sexualidade. Para Freire e Hicks, uma educação transformadora deve enfrentar a discriminação, valorizar o diálogo, a escuta e a participação dos estudantes, que é justamente o trabalho nosso que pretende com as narrativas dos estudantes, né? Então, a violência simbólica, como ela acontece, né? Os estudantes trans ainda enfrentam desrespeito ao nome e ao pronome, bullying e negação de direitos, o que gera invisibilidade e exclusão. Embora o nome social seja garantido pela resolução CNE/CP número 1 de 2018, sua ampliação ainda encontra dificuldades. Foucault, a Judith e Bento, eles mostram que essas exclusões estão ligadas à relação de poder, normas sociais e a histórica patologização das identidades trans. Por isso, a permanência escolar depende do respeito, do acolhimento e de condições dignas de aprendizagem. E a EPP, como nós já falamos, ela busca uma formação integral unindo trabalho, ciência, cultura, tecnologia e cidadania. Ramos, Freire e Hicks, eles defendem uma educação crítica, participativa e voltada ao desenvolvimento comum. Assim, a inclusão dos estudantes trans na EPP exige respeito à identidade, acolhimento, permanência e ações institucionais, como as desenvolvidas, muito bem desenvolvidas pelo MECEP, combate à discriminação e garantir uma formação digna para esse aluno. Agora, nos procedimentos metodológicos dessa pesquisa. É uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, no contexto do IFTM considerável, tendo aí como participantes, não de forma geral, mas de 2 a 7 participantes do ensino médio integrado, a seleção baseada nas experiências em conjunto com o NetSeg, né? Produção dos dados, o estado do conhecimento pelas plataformas PDTB, Cielo, CAPS e, posteriormente, a roda de conversa gravada com estudantes. Então, a análise desses dados, das narrativas dos estudantes, vai ter fundamentação de Freire e Bell Hooks, com diálogo e educação emancipadora, Larosa com experiências narrativas, Bourdieu e Foucault, poder, discurso e violência, e se abarca a relação homossexual. Um aspecto ético, após o comitê, né, será iniciada a pesquisa, trazendo o anonimato dos estudantes e a complexidade e, posteriormente, o direito de resistência dos estudantes também. O produto
Essa pesquisa vai ser o podcast Vozes Transcendentes, então as narrativas dos estudantes trans no ensino médio integrado no IFM. A finalidade é dar visibilidade às experiências, promover escuta, pertencimento e cultura de paz e aplicação em formação docente, na roda de conversa, nas ações educativas, nas atividades do próprio NetSeg. No primeiro momento, então, os resultados parciais da pesquisa foi o estado de conhecimento que foi desenvolvido nas plataformas que eu disse, né, DDTD, CL e ACAP. Foram encontrados 601 trabalhos, onde foram aproveitados 16, sendo 13 dissertações e 3 teses. Eu fiz um mapa aqui para vocês visualizarem onde teve a maior recorrência, foi em Minas Gerais com 3 e São Paulo, Minas Gerais com 5 e São Paulo com 3. Aqui predominaram termos como escola, gênero, educação, universidade, transexuais e travestis. Enquanto narrativas, pertencimento, escuta e cultura de paz apareceram pouco ou nem apareceram, evidenciando a relevância dessa pesquisa ao valorizar a voz dos estudantes trans e o diálogo e a construção do pertencimento nacional comunitário. Então, essas foram as palavras-chave que eu busquei e teve mais recorrência. Isso fortalece muito a importância dessa pesquisa, porque foram poucos encontrados valorizando a voz dos estudantes trans no ensino médio. Então, justamente o que eu falei, né? E no dia 31 de março de 2006, eu fiz uma visita exploratória nos campos, tanto do IFTM Considerado quanto do campus do PT, para conhecer um pouco sobre o núcleo, as atividades que eles desenvolvem com os alunos, né? E eu percebi que no campus do Uberaba, esse ano foi inaugurado o banheiro unissex. Mas no primeiro momento teve um pequeno, assim, uma pequena irregularidade, né? As placas, elas não foram devidamente colocadas em cima da porta do banheiro, para uma maior fácil identificação daqueles alunos que desejam estudar ali. Então, o NetSeg, ele agiu e foi na secretaria competente e solicitou a regularização. E foi justamente o que aconteceu. Houve a regularização. Hoje, quando você passa ali pelo campus, você consegue ver que ali há um banheiro unissex, né? E se o aluno ou o servidor desejar utilizar, tá fácil, né? Tá fácil a identificação hoje através da ação do NetSeg. Então, isso valoriza mais uma vez a ação do NetSeg. No campus do PT, essa identificação sempre existiu desde a instauração do NetSeg em campus. Em conversa com a coordenadora da época, ela me disse isso e sempre foi de fácil visibilidade, né? A placa sempre esteve ali ao lado da porta do banheiro. E lá também, na sala, você consegue visualizar bandeiras, né? Os alunos são bastante participativos, eles entram, deixam no quadro mensagem para os servidores que participam do grupo, e para os alunos que também participam, né? Lá no campus Uberaba foram identificados materiais de valorização das questões étnico-raciais, afro-brasileiros, negros e indígenas, mas menor presença visual de contexto sobre a diversidade sexual. Mas isso também não quer dizer que não é importante. Houve apenas essa diferença de um campus para o outro que eu notei, né? E o núcleo, ele participa muito. Quanto mais há alunos participando, mais visibilidade há para o núcleo, né? E eu participei, até o presente momento, eu vi essa pequena diferença de um campus para o outro. Então, a próxima etapa é justamente o que eu proponho após a qualificação, né? Passando pelo CEP, iniciando a minha pesquisa com os alunos e trazendo, se Deus abençoar, nos próximos meses, o resultado para vocês. Então, muito obrigada a todos que estão aqui, aos meus amigos, que não desistiram de mim, ao meu orientador, se permitiram ser incomodado a todo momento por mim, aos professores da banda, essas são as experiências. E meu eterno agradecimento. A gente agradece pela dedicação, né? E além de todas as qualidades, ele é extremamente pontual. Os minutos cravados. Sem delongas, quero passar a palavra imediato para o Céu, mais uma vez. Parceria, né? Mais que parceria, amizade. Com certeza. Os alunos chegaram, né? Ah, sim, obrigado.
Anderson, muito obrigado pelo convite. Né? Prazer estar aqui nessa manhã, né? Com a Thaís, a Daiane, a professora Emiliano, né? Nos aproximamos através de bancas também de Uberlândia, né? Anderson, assim, eu realmente faço assim, algo além do protocolo, né? Temos trabalhado juntos, né? Muitas vezes aqui. Obrigado, meu caro. Né? Gente, eu e Thaís, em particular, eu anotei várias coisas, né? Eu estava trabalhando aqui nesse texto na área do PDF, do computador, e eu salvei, não para baixar, mas eu salvei no modo impressão, né? Aqui ficaram fora aí os quadrinhos, né? Eu percebi isso somente ontem. Então eu tentei refazer alguns, mas se tiver alguma dúvida, eu vou enviar assim, eu busquei sintetizar o final aqui, e agora está salvo dessa forma, assim, mais próxima ao que é necessário, né, para uma situação como essa. Mas se tiver um Anderson também, qualquer dúvida, mas por favor tome minha leitura como tão somente uma visão, né, trabalhar, e não necessariamente, que eu vou dizer, será aproveitado para esse mestrado, né? São algumas questões que me vieram a partir da leitura aqui do seu texto, né? Ele está muito bem articulado, organizado e tudo mais, e daí já faço os cumprimentos necessários pelo tema, né? Que é um tema importantíssimo, pela discussão dentro de uma IF, né? E também pelo produto que você espera colocar, que eu achei muito interessante também, né? Colocar o final. Bom, eu não vou tomar muito tempo, eu vou só também dizer que eu estou olhando para cá porque eu estou usando esse computador aqui para ver, né? Então, vez ou outra, eu vou colocar aqui. Bom, eu vejo aqui, eu resumo, etc. Eu perdi algumas coisas, vocês que mas também você tem minhas contribuições a sua carreira acadêmica, né? Graduado em Direito, licenciado em História. O fato de você ter sido licenciado em História me ajudou a fazer algumas discussões aqui, né? Então, peço permissão a você para falar da leitura que eu fiz a partir também do meu trabalho paroquial aqui na história. Então, acho que vai nos ajudar nosso trabalho. Eu vi que você trabalha com várias indicativas legislativas e também de programas, como o programa Escola Estratégia, interessante para essa. Por quê? Porque dá para fazer uma ação externa, né, e coletiva em torno das discussões, que elas não são algo apenas, né, do IFTM, mas são também, né, questões que estão sendo aprofundadas em diversos ambientes, mas principalmente no ambiente da legislação, né, e da ação ministerial, da ação do governo. Significa, então, a meu ver, que há uma movimentação social bastante proeminente. Há, então, uma ação, uma prática política, né, bem extensa. Bom, isso já dá alguns sinais de que há uma luta, e essa luta tem saltos positivos, não é? Muitos saltos positivos, e queira ou não, a partir de alguns governos mais particularizados, onde há uma ampliação. Eu poderia até dizer ampliação de direitos, né? Não sei se concordariam comigo nesse sentido, porque desde o nome social até as outras dimensões que você disse aqui, muitas delas, obviamente,
advindas, não é, de questões como o bullying, que você colocou, né, o cyber também, e até mesmo questões mais aprofundadas, assim, mais de violência mais direta, como você narrou aqui no início. Né? Mas, enfim, eu vou passar olhando aqui, acho que você também coloca essa questão de que possa atingir toda a comunidade educativa, seus efeitos, né, que também você reconhece que não se distribui de maneira homogênea. Né? Fala também da educação profissional e tecnológica, eu acho que você particulariza isso de uma forma necessária, até para o seu mestrado, né? Que é algo mais. Mas vamos em frente. Eu vou onde as anotações aqui me levarão. Eu peço desculpas também por isso, ficar mais prolixo, sem informar. Nesse caminho, eu acho que, e agora uma questão geral, uma questão teórica, né, e não só metodológica, eu vou centrar nela de maneira ampliada, que é sobre o termo experiência que você utiliza aqui, sabe? Acho que é o termo central, acho que é uma categoria central do seu trabalho, porque com a multiplicidade de referências bibliográficas que você traz, de Paulo Freire, né, até Joyce Scott, né, passando pelo Bourdieu, chegando a outras demais indicações, finalizando até mesmo o Foucault, né? Esse termo, ele adquire conotações diferentes na maioria da bibliografia que você coloca. Sabe, assim, são muitas tendências do termo experiência. A Joyce Scott, por exemplo, me lembrando aqui, com o texto de combate à noção de experiência da história social, ela demarca que alguns grupos não convidam a viver uma experiência próxima aos, por exemplo, a masculina, não é? Então, veja, que tipo de experiência nós temos nesse campo? O que seria experienciar, né, nessa dimensão? Porque esse termo aparece por mais de 100 vezes no seu texto, né? Eu antes de perder todos os comentários, eu já tinha escrito a respeito disso, só que, em minha opinião, de toda maneira, você precisa, acho que, para a pesquisa central, deixar mais claro o que você está entendendo pelo termo experiência, deixar mais visível para quem está lendo, não é? Porque você ressalta que até o produto ele será distribuído ao final, ele será organizado a partir das experiências narradas, né? Assim, as experiências colocadas. Eu vou, ao final, voltar no termo experiência, né? Que você, só para talvez contribuir um pouco com essa perspectiva. Tá? Mas, de antemão, isso está muito bom, a pesquisa tem caminhado, não é nada de mais, não. É só para aprimorar aí a importância também, a relevância do seu trabalho do tempo, tá bem? Ó, um momento ou outro aparece o termo revolução, né? Por exemplo, você falou aí da Argentina, você falou do Brasil, da década durante a ditadura, eu preferiria a ditadura empresarial, militar, né? Teve uma tendência que demarca no seu trabalho a forma com que as questões dessas culturas que você chama homossexuais, urbanas, das cidades, né? Você cita aqui México, Buenos Aires, mas todos eles tiveram uma frente, não é? Uma frente aí, por exemplo, no México, frente homossexual de ação revolucionária. Esse termo revolução, eu acho que é um termo de época também,
né? Você coloca isso nos anos 70, nos anos 80, nos anos 60, nos anos 70. De mesmo modo, você que em algum momento você transita dos anos 60, de uma certa evolução cultural, né, para os movimentos sociais, os novos ou novíssimos movimentos sociais, né, eles são mais recentes. Eu acho que talvez fazer um degradê, assim, né, e não passar tão rapidamente, né, porque são tendências dentro da pesquisa em ciências humanas e ciências sociais, tanto como na realidade de pertencimento desses grupos e o modo de luta e presença, diversos, né? Por exemplo, nesse momento, como o termo revolução está aqui, era algo de tomar frente no poder para transformar a sociedade. Os novos movimentos, os novíssimos movimentos sociais, não têm essa tendência. Né? Não sei se por questão conjuntural, questão particular, ideológica, não tem, não possui. Então, são momentos diferentes. Talvez o recorte seja mais próximo do que chamam, né, de novíssimos movimentos sociais, certo? Porque no seu texto, que é muito importante isso, a transição ela fica dos anos 60 para os anos 2000, né? Mas talvez esses movimentos eles advierem daquilo que, né, vários autores, Alan Turing e outros, demarcam na Europa como período que, erroneamente, naquela época estava com mais força essa ideia, já havia passado os europeus a necessidade de uma luta monetária, digamos assim, pela própria sobrevivência. Então, a partir daí, outras emergências ocorrem ou decorrem de uma luta a outra. O movimento depois ecológico, o movimento sobre a ideia do planeta, o movimento de gênero e outros. Então, eu acho que há uma diferença entre a organização política, mesmo aqui nos séculos, eram grupos à frente de libertação homossexual da Argentina, por exemplo. Né? Talvez tendia a uma libertação não só de uma condição, né? Ou a relação dessa condição a outra, mas seria uma ideia que você guarda também nas suas discussões da educação, que é de emancipação. Né? Então, assim, o texto, muito bem escrito, organizado, articulado, eu acho que é uma certa aqui, como historiadores, nós, historiadores, acho que um processo, ele deixa de verificar algumas particularidades ou peculiaridades mais próximas do que você está discutindo hoje. Tudo bem? Então, quando você retoma essa ditadura, e você chama atenção para isso, por exemplo, no âmbito da ditadura, você diz que no Brasil foi isso, eu acho que reconhecer isso, tudo bem, mas a temporalidade é que eu acho que é outra. São duas temporalidades na pesquisa. Não é? Acho que como historiadora você talvez veja isso também. Né? E faltaria algo aqui para fazer um processo mais claro. Né? Mas não acho que há necessidade. Ou talvez eu acho que você deve no seu texto e adicionar talvez algumas referências para essa transição. Tudo bem? Só isso. Desculpa, já tomei muito tempo nessa parte. Isso para dizer, eu fiquei imaginando, quando você falou dessa ditadura, eu digo empresarial, porque civil pode dissociar isso na amplitude, né, da sociedade. Então, parece que aí o termo civil e militar amplia a concordância com esse período histórico. Agora, empresarial, que de fato organiza, presta carro, né, paga torturadores pelo Brasil, etc., e que ganham com isso frente à exploração dos trabalhadores, né, sabe, melhor. Então, é uma questão que
já tem carreira, digamos assim, de discussão, bom, uma questão também de temporalidade que está aqui, né? E sobre o regime militar também a gente viveu o regime militar nesse lugar. E eu fiquei me perguntando, será que na Argentina os resultados foram bons? Eu sei que a situação é muito boa, né? Mas o que aconteceu? É uma questão também outra, que foi transformada. É a heterossexualidade, como você disse, né? Era apresentada como referência legítima de normalidade quanto às formas de viver a sexualidade, não frequentemente associada ao desvio, moralidade e associação. Você apresentava isso como passado, mas, de alguma maneira, isso está relacionado com a sua experiência, você traz isso para o presente. Né? Você disse que era, né? Só que o que mudou, então, o que foi transformado? Porque na leitura integral do texto, o que está tratando parece que é ainda algo perene, mesmo com os avanços notados pelas ações ministeriais e outras, que significa, para mim, um ganho político. Não é? Eu acho que isso é um ganho político muito forte. Então, se era, o que transformou? Não é? Se era assim na ditadura, hoje está na mesma estática. Não é? Eu acho que a diferença é algo estruturado, ou estruturalista, algo histórico, ou algo processual, transformado de ação humana. A meu ver, é algo que foi processual, transformado em digno de ação humana, de ação de avanço da política. Assim, eu não vejo tão somente, apesar de reconhecer, entender, haver, né, tudo isso que você coloca, mas também eu acho que é importante percebermos isso como avanço também em várias questões, porque senão parece uma luta sempre negativa, sempre defensiva, né? Sempre estruturada como perda ou como infração contrária à condição, mas a condição e as lutas avançadas, mesmo nos novíssimos movimentos sociais. Okay? Estamos fazendo entender? Eu estou sem o que eu escrevi profundamente aqui. Então, tá bem. Bom, passando aqui, essa parte está anotada, fica mais fácil para o nosso diálogo. Uma questão que está marcada na página 44 é sobre essas permanências também. Né? E adiante, a visibilidade não decorre apenas da ausência de determinados conteúdos, materiais escolares, mas também da recusa ou omissão de problematizar essas ausências do cotidiano da prática de prática. Eu reconheço muitíssimo isso, que quer dizer como permanece, não é? Acho que, no entanto, também, a ideia de invisibilizar pessoas que estão presentes é algo controverso, não é? O termo invisibilizar, porque há presença humana, presença social, e isso pode causar esses conflitos, mas os conflitos são causados pela presença. E talvez, eu compreendo, mas também queria chamar a atenção para que você leve com ensino currículo, né? Porque poderiam ser esses mais relevantes para a cultura de paz e para a visibilidade do que a própria articulação de vivência e produção do fazer-se do que assim, o sentido que você quer parecer às vezes limitado à esfera do ensino, à esfera do currículo, não é? Porque que você disse que os materiais escolares, etc. Eu sei que é uma defesa do seu podcast, que eu acho muito importante, que eu acho que é isso mesmo o caminho, né? Mas talvez quando você coloca isso, parece que está no âmbito do recurso educativo, e não no âmbito da formação escolar, da presença, né,
das pessoas, mesmo que em situações até mesmo antagônicas, não são vítimas da política, a meu ver. Elas são presenças, né? Presenças políticas, presenças politizadas no ambiente escolar que fazem isso, né? Que fazem o processo. Bom, a ausência de problematização, né, que, assim, apesar de um bom caminho metodológico, a busca que você em algum momento faz, né, do ambiente escolar, faz deixar notado, né? Porque a escola é importante nesse processo de transformação, mas esse processo também contém diversas complexidades, né, complexos, regidas em contexto de totalidade. Né? Eu compreendo que sua pesquisa esteja trabalhando no objeto, no ponto específico escolar que tem, né, nas suas diretrizes do próprio programa. Compreendo isso, mas eu penso que o foco do seu produto possa conter algo para abarcar também essa questão do medo, da insegurança, da inadequação, mas também uma presença social que vence o medo também, não é? Ou que se põe em contradição ao que ataca. Só se ataca porque tem presença. Né? Porque se fosse algo assim de relevância total, não teria. E eu acho que a relevância é um ato da consideração. A ação política de estar presente, de reconhecer o nome mesmo, a dificuldade das famílias e as pessoas que são menores de idade para ter o reconhecimento do pai, etc., né, pelo nome social, outras questões, mas o próprio MEDSEG, eu acho que é um avanço, não é uma questão muito importante. Sempre que eu me deparei com uma experiência, né, etc. Chamando eu fiquei com a dúvida mesmo, né? O podcast será composto por um único episódio, depois na frente eu vejo que não. Terá sequência ou terá sequência em cronograma? Eu vejo que sim, depois que eu vi isso, eu li adiante. Né? A roda de conversa será o que o príncipe Ará será ela, como traduzirá essa roda para o formato podcast? Né? São algumas questões mesmo agora de organização. O produto será objeto de análise das demais edições. As edições elas terão novidades, ou seja, outros temas dentro do tema, outras possibilidades, assim, porque essa pesquisa ela tem um alcance da relevância de dar início. E a sequência, não é? Que você diz das sequências que elas serão. Como é que ela, na prática, essas sequências ocorrerão? Não é? Essas pessoas estão cientes também, você diz que elas podem desistir, mas elas participarão, de fato? Ou você que preparar o podcast, tão somente? Porque se essas pessoas participarem, elas não vão ter mais a questão do anonimato, essas questões do comitê de ética, né? Aliás, veja, há uma diferença. O comitê de ética e pesquisa é para pesquisa. Mas não necessariamente uma elaboração de recurso didático, ele segue o padrão de pesquisa em ética. É o ética em pesquisa. Né? São duas dimensões diferentes. Bem? Então, eles também, informação também, aqui algumas questões do produto, né? Eu acho que a condição, creio que as fotos, aliás, você tem um rico material também. Eu acho que as fotos, as bandeiras, né, que foram colocadas no espaço, né, mesmo nas questões do dia a dia, das escolas, eu acho que elas são elementos, né? Talvez, se não
para o seu texto para conduzir a discussão, porque como? O que será tematizado? Assim, eu sei que é uma roda de conversa, mas você iniciará essa roda com uma questão geral, eu fico imaginando isso. Agora, para acabar eu tentei aqui recuperar o que eu perdi ao longo da leitura, né? O que me chama a atenção é a recorrência da experiência, que, ao meu ver, é um lugar importante. Eu tive a impressão que ela parece sustentada por tradições teóricas distintas. Por exemplo, a ideia de experiência do Thompson não é a mesma da Banda, né? Em alguns momentos, a experiência aproxima, por exemplo, da formulações de Foucault, vinculadas ao processo de subjetivação, né? E mediadas na relação discursiva, né? E produzido no discurso de poder, onde cada um tem que assumir estruturalmente no que tem, porque a estrutura permite que as pessoas ajam de determinada forma limitada. Em outros, aproxima-se da perspectiva da Judith Butler, relacionadas à performatividade, né, e à constituição das identidades, que são outra direção. Em outros, ele dialoga com Paulo Freire, como experiência formativa, dialógica, emancipatória. E cada um tem uma perspectiva de experiência. Tá bom. Experiência desse sentido. Evidentemente, né, essas aproximações são possíveis, mas elas não são equivalentes do ponto de vista epistemológico. Elas não se equivalem. Cada uma delas parte de um pressuposto diferente, aí que eu chamo a atenção acerca do sujeito, né? da história, da produção do conhecimento. Né? Cada uma lida com o sujeito de uma forma, uma mais emancipadora, outra mais controlada, pela ordem dos discursos, né? Dentro das relações disciplinares e outras mais. Então, faço essa observação porque essa categoria de experiência, ela constitui, não é neutra, né? Um conceito que é um dos conceitos mais disputados em ciências humanas, nesse sentido. Não pensa que não é para abandonar, claro, já os autores, que está muito bem feito, realizado, de fato, né, tal, porque essa observação me ocorreu porque experiência nessas disputas das ciências humanas, por exemplo, tem um Thompson, que você como historiador para que a experiência constitui a mediação histórica entre as determinações estruturais e a ação dos sujeitos, né? Recusando tanto o objetivo estrutural quanto o subjetivismo descolado das relações sociais. Então, não se trata de sugerir a adoção de uma perspectiva ou de outra. Não é isso que eu estou dizendo. Talvez explicitar essa escolha conceitual. Essa escolha ela vai ser muito importante na organização do seu podcast. Ou as pessoas entrarão como vitimados de facção, mas somente isso, do sistema, ou elas têm uma ação política na qual, né, se contrapõe e avança em todos os problemas que você tem. Para mim, isso é o X da questão, como um todo, tá bem? Thaís, eu parabenizo mais uma vez pelo tema, pelo trabalho realizado, pelas discussões que você me permitiu fazer a partir, né, do seu ótimo texto, da excelente orientação do Anderson. E, enfim, eu peço desculpas por ter me alongado, mas o tema, a forma que o texto foi colocado me levou a essa extensão. Peço desculpas aos alunos da do tempo, Anderson, um abraço mais uma vez. Obrigado. Nossa, a gente que agradece, né? O tempo certinho, necessário. Observações muito pontuais, né, muito pertinentes, que vai dar muita robustez, vai dar mais robustez ainda no trabalho da Thaisa. Thaisa, por favor. Obrigada, professor Sérgio. Eu estou
colocações do senhor, enquanto com o professor Bretas, nós vamos pensar e articular melhor as questões que foram levantadas aqui, mas muito obrigada. Com relação ao podcast, na questão da metodologia, como utilizar essas vozes narrativas, né? Vai ser por meio de IA. Eu não vou utilizar as próprias vozes dos alunos, eles vão ter essa ciência quando eles se prontificarem a participar, né? E vai ser tudo virtual mesmo, para dar mais segurança para os alunos, para os pais dos alunos, né? Vai ser nessa questão de IA mesmo. E os podcasts sequenciais, eu ainda vou pensar certinho com o meu orientador como vai ser desenvolvida após as narrativas. Certinho, Thaís, mais uma vez, muito obrigado. Passando a palavra para a nossa companheira, nossa colega, professora Bruna. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Por tudo, não só pela presença, mas pelo apoio ao trabalho da Thaís. Bom dia de novo, pessoal. Primeiro, agradecer o convite. Fico muito feliz de poder participar. Se o Sérgio pediu desculpa por demorar, acho que eu já vou pedir antes, porque eu acho que eu vou demorar um pouquinho também, porque eu anotei bastante coisa para a gente conversar. Thaisa, primeiro te elogiar, né, pelo trabalho, a relevância do trabalho é inquestionável, seu esforço de pesquisa também, dá para ver que você teve, né, um mergulho profundo ali em vários temas, em várias coisas, a escrita muito fluida, muito tranquila de ler, o cuidado com o trabalho também eu acho importante. Às vezes é cansativo você pegar um trabalho e falar, nossa, parece que nem a própria pessoa teve esse cuidado, sabe? Então, seu trabalho demonstra isso de forma muito clara. Elogiar também a aderência do produto proposto com o tema, com o objetivo. Então, acho que as questões centrais, essenciais, assim, estão bem. Então, você pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas a banca de qualificação é o momento de a gente ver qualquer detalhezinho que talvez possa ser melhorado. Então, eu trouxe bastante coisa. Eu escrevi um resuminho aqui de tudo isso para te mandar. Vou te mandar 2 arquivos. O texto em si, eu peguei o PDF, passei por hoje, então vai estar todo desconfigurado, mas desconsidera, não me preocupo com isso. E no seu texto eu fiz alguns detalhes de escrita, um lugar outro que faltou uma referência, um lugar que eu acho que é um parágrafo muito comprido que você dividir, essas coisas eu não vou comentar aqui. Acho que são mais estéticas, assim, então estão lá no arquivo. E vou te mandar um outro arquivo que é o resumo do que eu vou falar agora, que eu acho que seu texto precisa de algumas reestruturações. E aí são sugestões, você vai pensar aí junto com o Bretas, o que faz sentido, mas eu acho que precisa de algumas reestruturações. A primeira, eu acho que é no objetivo. Eu fiquei confusa porque eu fui contando, tem lá a parte em si, né, de perguntas de pesquisa, objetivo, e aí em vários lugares você escreve verbos a seu lado, na parte da metodologia, nos resultados, nos primeiros resultados prévios, aqui a gente pretende, a gente busca, a gente vai, e aí eu contei acho que 17 vezes, que tem escrito para mim um objetivo, cada hora ele aparece tá tudo rodeando ali a mesma coisa, mas cada hora aparece de um jeito. Eu acho que você precisa tomar esse cuidado. Eu até anotei nos comentários do texto, vai estar escrito assim, ó, outro objetivo. Então, para padronizar. E às vezes nem precisa escrever tantas vezes qual é o seu objetivo, porque já está lá no objetivo mesmo, sabe? Então, essa padronização eu acho que é importante. E para padronizar, eu vou deixar uma pergunta, que você nem precisa me responder agora, tá? Mas você refletir sobre ela. Qual é realmente o objetivo do trabalho? Eu fiquei na dúvida entre 2 objetivos. Um é ouvir e publicizar as experiências, as narrativas, as trajetórias. Então, esse seria um objetivo. Então, um objetivo bem mais de operacionalizar essa publicização. E eu acho que você tem condições de ter um outro objetivo, que eu acho que ele é mais robusto, como contribuição de um mestrado tecnológico na área de educação, que é produzir diretrizes, porque em alguns lugares falam assim, eu quero, não lembro os verbos agora, mas fortalecer, cultura de paz, melhorar, né, para os educadores. Então, eu acho que você tem condições, com todo o seu trabalho, com a sua proposta, de elaborar diretrizes para os educadores, na colaboração
de diminuição de violência, cultura de paz e tal. Então, eu acho que você escreve muitas vezes mais sobre o ouvir e publicizar essas narrativas, então propiciar esse espaço, mas eu acho que esse objetivo teria mais cara de um mestrado, por exemplo, jornalístico, ou talvez até da psicologia. E como mestrado em educação, eu acho que você pode ouvir isso tudo e analisar e produzir essas diretrizes no campo da educação para os educadores. Tá? Então, você pode fazer um episódio de podcast e tal, mas pode também trazer essa, talvez até no próprio podcast vir com essa ideia. E se você tiver isso, aí você vai definir esse objetivo, se ele é realmente mais só de propiciar esse espaço, né? Ou se você quer trazer isso para a parte, né, como uma ferramenta para os educadores. E aí, quando você definir, aí você faz essa padronização ao longo do texto, para isso ficar mais claro. Então, objetivo, primeira parte. A segunda parte é o referencial teórico, que eu entendi melhor, né, vendo o seu histórico, até sua apresentação hoje deu uma clareada. Eu acho que tem algumas coisas que você vai precisar enxugar, vai precisar tirar, e aí é dolorido. Ai, mas eu escrevi, nossa, deu tanto trabalho. Mas aí não sei se te alivia um pouco a ideia de que você pode publicar artigos completos da parte teórica. Mas para o texto tem algumas preocupações que são uma proporção entre a teoria e a prática, que a teoria é a base, né, para o resto, e aí se tem um diferencial teórico gigantesco, depois talvez isso pode sobrepor a parte principal, que é a outra parte. E também que o referencial ele tem que existir para dialogar com a sua análise depois. Então, se tiver partes ali que você não vai dialogar, elas não precisam estar no texto. Então, esse enxugamento você pode fazer um pouco agora, mas um pouco pode ser até depois também. E aí, a parte histórica, eu acho que vem da sua formação, mas eu acho que muita coisa que está ali, você não vai usar na sua análise depois. Igual o professor Sérgio trouxe algumas questões da ditadura, da gente, isso não vai entrar na sua análise. Então, ela foi importante para a sua leitura, para o seu processo, isso é natural, isso acontece em muitos processos, tá, de mestrado, de doutorado, a gente lê muita coisa, escreve muita coisa, e depois a gente precisa jogar fora um tanto. Isso aqui serviu para eu construir meu entendimento, minha compreensão de tudo, do conceito, dos termos e tal, mas eu não vou usar na análise. Então, acho que você vai precisar enxugar um pouco disso. E aí eu acho que você precisa também reestruturar, e aí uma sugestão. Eu gosto muito de pensar assim, o que é tema e o que é objeto de estudo. Então, o seu tema é na parte da educação. Então, eu traria ali, acho que é o capítulo 2.3.4, eu deixei escrito aqui. Eu traria ele no começo. Então, a questão da educação tecnológica, que é a sua grande área, e depois o objeto de estudo é a população trans. Então, eu faria essa troca, sabe? Primeiro eu falo da parte da educação, que é de onde você vem, e depois o objeto de estudo da população trans. E aí, nessa parte, eu acho que falta também alguns detalhezinhos, assim, alguns poucos parágrafos em questões teóricas mesmo. A questão de sexualidade e gênero, como isso normalmente é confundido, acho que faltou um pouco em trazer isso. E na conceituação de transgeneridade, a questão da não binariedade também. Especialmente porque você vai atuar no campo federal, a maioria das pessoas trans são pessoas não binárias ou, como são adolescentes, por enquanto elas ainda estão nessa categoria não binária. E eu acho que precisa trazer isso, aí depois se você quiser eu deixar algumas sugestões de autores que falam sobre isso também, para você abordar. Então até tem uma parte que você está falando bastante de sexualidade, depois você entra em gênero, e aí faltou, acho que ali, está lá no texto, falta um parágrafo linkando isso, qual que é a diferença e como que normalmente isso é confundido, inclusive para as próprias pessoas, muitas pessoas, né, eu sou mulher, então eu sou sapatão, na verdade depois eu vou descobrir que na verdade eu sou trans ou não. Então, acho que isso vai te ajudar muito depois na análise, tá? Porque você vai ver, eu ligo, né, com os estudantes explicando tudo disso, você vai ver que nos relatos dele, isso vai aparecer muito. Não saber se é gênero, se é sexualidade, não binariedade. Então, isso faltou colocar lá no seu referencial teórico. Deixa eu só fechar minha porta aqui, senão os cachorros não vão deixar vocês me escutarem. Bom,
Então, objetivo, referencial teórico, e aí eu acho que está tudo muito bem construído, tá? Então, eu acho que você vai usar isso para outras coisas, mas repensa nesse julgamento. E aí eu fiquei na dúvida também de quais são os seus conceitos teóricos centrais que você vai usar para análise depois. E aí você tem um slide na apresentação hoje, que você falou, talvez para sintetizar e falar aqui rapidinho para a gente, você falou, fulano fala disso, fulano fala disso, fulano fala disso, e chega ali. Então eu faria um quadrinho resumo desse, concatenando todos esses conceitos, e aí eu aproveitaria isso para definir as categorias de análise. Quando eu vou falar da metodologia, eu vou te falar que eu acho que sinto falta de ter categorias de análise bem definidas. Aí o professor Sérgio até falou, eu acho que experiência é uma categoria central. Eu fiquei na dúvida ainda, porque você traz muita coisa, muita teoria. E aí, o que você vai usar de categoria? Não acho que precisa ser só uma, tá? Mas categorias centrais de análise. Você faz esse quadrinho síntese, liga isso tudo e depois isso vai te ajudar demais na sua análise lá embaixo. Não só na análise, mas na definição também de instrumentos. Aí eu vou passando já para a parte da metodologia. A metodologia, eu acho que precisa bastante de detalhamento ainda, de vários pontinhos que não ficou claro, fiquei com várias dúvidas. Então, primeiro, é a seleção dos estudantes. Até tem um lugar que você fala, acho que é em torno de 7 estudantes. Então, primeiro, lá nos seus resultados prévios, eu senti falta de uma parte descritiva já da população do campus. Até fiquei na dúvida se precisa, até entendo você ter feito o descritivo do campus UPT, mas como que esse descritivo do UPT vai te ajudar na sua análise? Se você estivesse comparando questões de gestão, talvez ele te ajudaria, mas eu acho que ao invés desse descritivo do UPT, você poderia concentrar seus esforços numa descrição prévia da população trans no campus Uberaba. Inclusive, você ia ver que a maioria dos estudantes hoje está na categoria não binária, isso é relevante. Então, como que você vai selecionar esses estudantes? Quantos são? Tem uma hora que você falou, vou estudar estudantes cujas experiências permitam que eu identifique tal. Como é que você vai saber? Vai ter alguma conversa prévia com eles para entender um pouco sobre a história, para depois selecionar? Então, isso precisa ficar claro ali, tá? Como que ou vou convidar todos, vou ver quais querem, tá? Então, deixar isso claro. E aí, depois, você precisa deixar claro os seus instrumentos de coleta de dados ou de produção, que então vai ser roda de conversa, com roteiro semi-estruturado, mesmo sendo só uma roda de conversa bem aberta, eu preciso direcionar essa conversa, porque eles podem lá começar a falar, por exemplo, sobre questões de amizade uns com os outros, que não tem a ver tanto com a transgeneridade, então você precisa mediar e direcionar. E aí, para direcionar, se você faz o seu quadrinho de categorias centrais, teóricas, você consegue direcionar. Então, um instrumento de coleta de dados, para garantir uma robustez, um rigor metodológico do seu trabalho, ele tem que estar ligado com o seu referencial teórico. E aí, eu acho que você já tem material, é só organizar, tá? É só fazer esses quadrinhos, destacar essas categorias de análise e, a partir delas, produzir um roteiro de como você vai mediar essas rodas de conversa. E aí, depois, análise a partir desses mesmos conceitos. Então, a partir do que eles falaram, o que eu identifico que é mais relevante para esse grupo de estudantes e como que isso pode ser usado pelos educadores para os objetivos lá que você tem, né? A questão da diminuição da violência, você traz até com o seu histórico, que é isso que, no fim das contas, é o que importa. Então, se eu só escuto eles falando, fica solto. Se eu consigo amarrar isso com a teoria e transformar isso depois não é nada muito elaborado, sabe? É só, olha aqui, professores, quais são os principais dilemas, os principais desafios, o que precisa ser observado com carinho para melhorar o pertencimento. E aí os detalhes também de como vai ser gravado, quantos episódios, onde vai ser divulgado, tudo. Você precisa definir antes, e aí uma dica, define, pesquise e pense muito bem antes de começar. Com flexibilidade, então vou pensar em fazer assim, assado. Tantos episódios com tantas pessoas, vou gravar. As pessoas vão validar isso depois, os próprios participantes vão ter uma validação, como vai ser esse instrumento. Então, planeja isso bem, com flexibilidade, no meio do caminho você pode perceber outras coisas relevantes, mas deixa isso planejado e bem inserido lá. E uma última coisa é a questão do protocolo ético de proteção dessas pessoas. Porque pode ser que no meio do caminho as pessoas fiquem muito mexidas. Então, e aí uma pergunta, você fala do NetSeg ali, mas como é que o NetSeg vai participar? Ele aparece, mas eu não sei. Ele vai gravar junto? Ele vai fazer a seleção junto com você? Ele vai cuidar, ele pode ser, por exemplo, uma sugestão, pode ser um parceiro nessa proteção.
Então, acompanhar esses estudantes para ver se eles estão realmente confortáveis, se isso suscitou algum dilema, alguma questão ali que vai precisar ser olhada e acolhida. Tá? Então, detalhar como que o NetSec vai participar e detalhar protocolos de proteção dessas pessoas que vão participar, que talvez possa ir caminhar junto. Tá? E aí, um cuidado com o anonimato, assim, de não prometer para esses estudantes anonimato. Eu fui aprendendo muito nem foi com o NetSec, mas eu trabalho na Câmara de Práticas Restaurativas, e a gente faz acolhimento de vários estudantes em várias situações, e assim, é muito difícil. Eu vou mudar a voz da pessoa. Mas colegas de sala que escutarem um relato vão saber quem aquela pessoa é. Então, conversar muito claramente com eles, talvez até deixar isso escrito, que vão ser tomadas várias medidas e falar quais são as medidas, por exemplo, não colocar nome, turma, e aí você dá uma pesquisadinha, até a IA te ajuda. O que mais que eu posso tomar cuidado de, às vezes, retirar dos relatos para diminuir essa possibilidade de identificação, se for do interesse deles. E se não for do interesse dele, às vezes eles vão te falar assim, não, tudo bem, pode colocar, não importa. Mesmo assim, você vai ter que tomar um cuidado. Você fala, não, olha a sua idade, você não tem noção disso que está na internet, está no ar daqui a 5 anos, você está num período de transição, né? Então, você insistir nisso de ter cuidado com alguns elementos que podem atrapalhar esse anonimato. Não é só nome, turma e voz, sabe? Os relatos em si são muito pessoais. Então, eles vão possibilitar essa identificação. E aí, conversar bastante isso com eles, talvez até pela internet do NetSec também, deixar isso escrito, que, olha, não é uma garantia total do anonimato, tá? A gente vai tentar te proteger da melhor forma possível, mas é a sua história que vai estar ali. E por mais que lá pra frente você possa mudar de ideia e falar, olha, não quero mais, o jogo da internet acabou. Não existe mais isso, já vou tirar o podcast do ar. Você pode tirar do ar, alguém pode ter gravado, tá? Então, essa conversa precisa estar muito bem estruturada com esses estudantes, para eles entenderem realmente do que se trata, e quais os riscos, e como isso pode ser afetado. E esses instrumentos de proteção desses indivíduos, eles têm que estar bem estruturados, e é importante estabelecer no seu trabalho. Para mostrar que você teve esse cuidado com esse público que já é vulnerável, para você não revitimizar ele de alguma forma. E é isso. Muito obrigado, né? Tal como eu tinha falado com vocês, as observações dentro do campo, né? Um pouco mais empírica, de quem conhece o cotidiano, realmente muito preciso. Um cuidado metodológico também, né? Metodológico, né? E retocado. Thaisa, por favor. Muito obrigada pelas qualificações. Realmente, eu acho que a qualificação é extremamente importante, porque quem está desenvolvendo a pesquisa não consegue pensar de forma esmiuçada em cada tópico, né? E vocês estão contribuindo de uma forma imensa para mim, coisas que realmente não veio assim no momento da escrita. E muito obrigada pelas qualificações, eu acho que todas foram assim, bem elaboradas e eu vou utilizar com o meu orientador essas adequações. Muito obrigada. Ok, três mais ou menos, muitíssimo obrigado. Professora companheira Yane. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Thaisa, por esse convite. Obrigada, professor Anderson, também. É uma oportunidade imensa de aprendizado, ler o teu material, né? Então, parabenizo desde já pela escolha dessa temática delicada, sensível e de elevada relevância social e acadêmica, trazendo o campus, né, também, que é um objeto, né, algo que merece esse tipo de atenção, esse olhar aí, portanto, que você vai trazer para esse público. Queria dizer que já de início, assim, a tua apresentação foi muito boa, ela trouxe, assim, sempre esclarecimento de outras coisas que o texto não traz, né? Sempre tem essa diferença daquilo que você, Thaisa, está trazendo para nós. E já, assim, no teu início, assim, com a tua citação do Dom Quixote, já nos traz, né, essa reflexão do que é explorar campos difíceis onde só a imaginação salva da loucura. Então, assim, muito bom o que tu traz aqui. Quero dizer assim que a tua pesquisa, ela trouxe um universo de sensibilidade diante de múltiplas formas de violência. Então, ela já é por si só uma expressão de resistência da atualidade em que nós estamos, né,
sobretudo no ambiente escolar, onde é para ser um ambiente de construção e, de certa forma, acaba sendo um ambiente de desconstrução nesse sentido. Comprometendo, né, o próprio objetivo da instituição. Eu fiz para você a revisão no Word, né, que eu te pedi o arquivo em Word, fui fazendo as minhas anotações, porque eu não consigo enquanto eu vou fazendo os balõezinhos, para aquilo que para ti está claro pelas leituras que tu fez, mas para nós leitores não necessariamente. E eu fiz também, assim como a professora aluna, uma cartinha, né? Aquela cartinha que eu fui escrevendo as coisas que eu fui apontando aqui. Então, tu não precisa te preocupar em anotar tudo aí, vai ficar tudo anotado aqui também. Eu te mando os arquivos todos, tá? Então, o teu texto está muito bem elaborado, uma escrita muito fluida também, como os professores já mencionaram antes, né? Uma leitura leve, não é aquela coisa exaustiva que vai cansar o teu leitor, ao contrário, né? Além de ser muito didática, ela está muito bem escrita. E as sessões também, para quem me conhece em banco, eu sou muito crítica para a sessão e gradações dos temas, e você traz isso muito bem. A única coisa que eu já vou adiantar aqui, que eu anotei mais abaixo, lá você traz lá, deixa eu ver agora na sessão, você traz lá para o final, que seria lá da revisão da literatura. Lá na frente você só fala que não existe na literatura. E depois você traz claramente quais são esses dados. Eu acho que para ficar uma gradação mais coerente, não ficar uma surpresa lá atrás, você já poderia trazer ali na frente um pouco de que essa pesquisa foi feita, os resultados, né, que trouxeram, dar um spoiler para a gente. Talvez, como professora aluna também, você vai ter que enxugar algumas partes do texto, verificar, por exemplo, o índice de termos, né, que você traz ali, o universo lexical das pesquisas. Não sei se estaria, é importante para a construção do que você está fazendo, mas talvez não seja importante para estar na tua dissertação mais para frente. Então, é aquela parte bem dolorosa que depois a gente tem que recortar, tirar o que não dá. Não dá aqui, mas ele não significa que não fez parte do texto, porque ele pode ser sedimentado em artigos onde tu vais publicar, com certeza, por favor, e faz parte de toda essa construção. Mas é horrorosa essa parte onde a gente decide quem vai e quem fica. É doloroso para a gente, porque a gente se apega a tudo que a gente escreveu. Nossa, mas está tão importante esse parágrafo, quer falar tanto comigo, e a gente precisa ter esse desapego. A teoria do desapego. Queria dizer também que foi muito bom, enquanto docente do campus, né, enquanto docente de forma geral, que tu traz, fiquei refletindo ontem, uma pergunta até para nós, enquanto docente, né, qual que é a nossa participação para essa permanência desse estudante? Então, se você me colocou nesse lugar de reflexão, enquanto que eu também, enquanto docente na sala de aula, posso impactar no momento que eu posso não estar vendo, né, aquela questão da invisibilidade, esses alunos e qual é o sofrimento dele dentro desse espaço escolar. E achei muito importante que você traz ali, por ser um ensino médio integrado, eu acho que é uma grande riqueza que você pode até explorar mais em algum momento, porque esses estudantes passam praticamente os dias inteiros no campus, e se esse campus não é um local confortável, cômodo, seguro, tranquilo, ele não vai aguentar ficar lá. Então, acho que é bem importante que você traga ali, quando você fala em ensino médio, você abordar um pouco mais sobre o ensino médio integrado e quanto que ele pode impactar. Porque uma coisa é um estudante que fica 4 horas, uma coisa é um estudante que fica 8 horas no campus, né? Então, ou mais, né? Porque às vezes eles têm até os turnos livres, mas eles vão para o campus para fazer trabalho, para fazer atividade. Então, acho que é bem importante você explorar isso, e isso vai dar um reforço, mais ainda justificando por que você escolheu esse público e por que esse ensino médio e não outro, né? Porque o resultado poderia ser diferente se fosse um ensino médio regular numa escola estadual, né? Enfim. Então, o teu material
material, provoca um desassossego, né, para quem se compromete com a educação, com a justiça social, tão esperada por todos nós, né, e nos coloca a refletir. Também o ensino médio, achei muito bom esse público, acho que a aluna, como pesquisadora, vai com certeza colaborar e saber dizer mais, porque o ensino médio são os jovens, né, então uma fase de descoberta, afloramento da sexualidade e também a fase da identidade, onde ele está, né, nessa fase de transição para a vida adulta, se recolocando. Então, eu acho que o tema da identidade você também precisa explorar e ter uma sessão mais específica para isso, sobre identidade e identidade desses jovens, né? Pensar o que é isso, o que representa, porque a identidade é fluida, né? Trazer essas questões próprias da fluidez da identidade. Inclusive, eu trouxe ali algumas leituras para ti, coloquei uns linkzinhos. Um que eu sugiro é Cláudio Dubar, onde ele traz sobre a identidade, a perspectiva da identidade para si e a identidade para outro, que é aquela forma como eu me vejo e a forma como o outro me vê. E pode haver uma grande distinção, porque a forma como que o outro me vê pode ser totalmente diferente da que eu me percebo. Então, acho que esse é um ponto importante que tu pode trazer, inclusive como sendo uma temática do podcast. E depois a gente vê as temáticas, então pode ser essa identidade, como o outro me vê. Você trazer dentro desses relatos sugestões. Na hora, eu acho que na hora das temáticas do podcast vai ser outro momento dolorido, onde você vai ter que escolher, meu Deus, eu vou para esse lado, eu vou para outro lado, né? Coloquei ali assim, alguns aspectos sensíveis que eu poderia descrever. Eu sei que ainda é um momento de maturidade da pesquisa e também é um momento onde aqui a nossa missão é pegar esses detalhes, né, como a professora Luna falou, tem que ser agora, não lá no final, agora. Então, eu acho assim, que o problema de pesquisa você pode explorar ele melhor, mais profundamente. E os objetivos também me chamam a atenção que em momentos do texto ele está de formas diferentes e os objetivos específicos também podem ser melhor modulados, porque na verdade tu faz muito mais do que tu está denunciando. Por exemplo, você fala nos objetivos investigar, para mim, eu não considerei isso como um verbo de um objetivo específico, porque investigar já faz parte de toda a pesquisa. Então, eu acho que é mais do que isso. Você vai delimitar, você vai fazer muito mais do que investigar. Investigar é o processo. Então, eu fiz essas anotações ali para ti e acho que cabe atenção para mostrar que o teu trabalho é muito mais do que está denunciando. Isso também, como a professora Luna falou, trazer para ficar claro, porque o leitor não fique perdido o que exatamente que tu queres com o texto. Outro ponto que merece aprofundamento, que eu anotei, é o conceito de cultura de paz, porque tu traz ele como um estruturante do estudo, mas até o momento, eu entendo que seja até o momento, porque você não conseguiu chegar lá ainda, né? Você está apegada, né, no grosso, nas questões da gênero, mas tem que dedicar, se você vai falar em cultura de paz, você tem que dedicar um espaço para delimitar qual que é a sua compreensão teórica sobre a cultura de paz, se é através da perspectiva da Unesco, seria como que isso relaciona a educação para direitos humanos, que pode ser também uma temática que você vai trazer. Então, para que esse cultura de paz que você traz na pesquisa, ele seja realmente algo integrante da pesquisa, não seja uma expressão normativa para inglês ver, sabe? Aquela coisa, fica bonitinho, vai ficar bonito no título, vai ficar bonito na pesquisa. Não é esse o objetivo, é como que isso vai ser efetivado pontualmente na pesquisa e que faz muito sentido com o podcast, né? Porque o podcast, que também é outra coisa que eu achei que ficou muito bem alinhado com o produto, porque é algo que pode ser consumido pelos jovens. Porque jovens, se você fosse fazer uma obra,
eles não iriam ler, porque, né, estamos numa época onde a leitura está cada vez menor, mas ouvir, sim. Então, eu acho que também é um ponto forte aí, o próprio formato do teu produto. No campo referencial teórico, como o professor Sérgio mencionou, né, você traz um arcabouço de diversos autores. Eu acho que você só tem que verificar, todos eles contribuem para aspectos da educação, relação de poder, experiência, formação humana, mas tem que pensar qual é o eixo articulador entre eles, porque podem ter, né, posturas, e acaba posturas, né, visões, matrizes epistemológicas diferentes. Isso pode causar uma salada de fruta, né? Então, verificar isso, não que eles não possam estar, mas qual perspectiva que tu está pontuando, e que, como a aluna falou, tu trouxe aqui no slide e nos deixou mais claro, né? Isso bem delimitado dentro do texto. Coloquei, então, aqui a leitura do Cláudio Barco, que eu indiquei para ti, considerando a experiência escolar, você vê a identidade como uma construção social, estudantes trans, né, num processo, jovens em processo de construção e reconstrução de identidade de gênero, a escola como esse espaço de reconhecimento, de negociação dessa identidade, de pertencimento, porque a escola é um lugar muito importante para os jovens, e de conflito, porque nesse lugar onde ele sente como segunda casa, também é um lugar onde ele tem muitos conflitos, né, conflitos com colegas. E aí, essa experiência escolar como um processo de reconhecimento, onde se ele tem uma comunidade, onde ele se sente inserido e acolhido, ele é reconhecido, ou esse espaço é um espaço de exclusão, que eu acho que é o que você está, né, trazendo dentro do teu referencial, né, essa marginalização, essa invisibilização, e que a escola não pode compactuar com isso. Já peço desculpa também, porque eu me emociono falando. O professor não dá para voz. No campo metodológico, eu acho também que falta bastante detalhamento. Entendo também que a gente não consegue chegar a fazer uma qualificação com tudo tão delineado, mas seria bem importante, inclusive para que nós pudéssemos olhar contigo esses aspectos, né? Por exemplo, como a professora Luna comentou, quais são os critérios de seleção desses estudantes, né, que são os participantes da pesquisa, né, onde a gente usa dentro dos termos de narrativas, participantes da pesquisa, porque ele constrói os dados contigo. A existência, né, os fatos já existem, mas os relatos não, então os relatos eles são construídos a partir dessa pesquisa. E aí tu traz uma delimitação muito clara de como vão ser esses procedimentos e nem como vão ser essas análises dessas narrativas, né? Eu acho que é uma coisa que tem que pensar, vai dar um pouco de dor de cabeça até resolver, mas é assim mesmo, né? Se você vai fazer uma análise temática dessas narrativas e a partir dessa análise temática do conteúdo, do discurso, tu vai criar categorias para ser a composição do podcast, ou ao contrário, se nas rodas de conversa tu já vai trazer um tema emergente baseado na tua literatura para poder fazer essas conversas. Então, tem um monte de coisa que tem que pensar. Também tratar um pouquinho sobre a história oral, como a pesquisa oral, dentro da metodologia, e pensar como que a gente pode garantir que a gente tenha certeza, a gente sempre tem um plano B, C e D na pesquisa, a gente tenha certeza que eles vão falar tudo que a gente quer e vai sair tudo pronto, tudo ótimo, né? Pensar como que se não ter perguntas disparadoras, né, que a gente fala que você vai poder dar esse input para que eles dialoguem, para que você realmente tenha material concreto, né, porque se eles não falarem ou falarem alguma coisa e se dispersar, você pode acabar jogando a parte mais preciosa da tua pesquisa e afetar o teu produto final. Também, em
algum momento, quando for falar de identidade, de história oral, produção de narrativas, a valorização da memória, né? Porque a memória a narrativa é o trazer a memória e qual que é a validação disso, né? dessa memória, que são relatos de experiências vividas por eles, onde os indivíduos, né, eles interpretam essas situações, essas trajetórias, se transformam em relatos. Coloquei aqui como anotação como que, né, você traz um público potencialmente assim, vulnerabilizado, né, pelas questões todas, mas como que tu vai garantir essa confidencialidade ou esse anonimato? Entendi. Ali no texto tu fala em IA, mas não ficou claro como, né? Agora tu falou, né, sobre a voz, mas como que isso, e até o acolhimento, também a professora Luna falou, como que vai ser esse acolhimento, o quanto que isso pode impactar esses estudantes, então seria importante você tratar ali como, né, como núcleo de apoio, o setor de psicologia da instituição, como que pode estar por trás dentro do apoio como parte ética importante da tua pesquisa também. E até fiquei pensando assim, claro que daí envolve questões éticas e questões por serem alunos menores, mas será que esses estudantes querem mesmo ser anônimos? Será que ficaram totalmente essas vozes anonimatas? Será que a gente não dá essa nomes aos bois, né? A gente não está indo para a mesma corrente essa das vozes invisibilizadas? Quer dizer, eu posso dar voz, que é um termo que eu não gosto, depois eu vou comentar. Eu posso usar o relato dele, mas eu não posso dizer quem ele é. Né? Então, eu estou usando esse objeto, esse recurso, mas eu continuo deixando ele invisível. Ele também não aparece para mim. Então, será que essa voz ela pode ser ouvida, mas ela não pode ser revelada dessa pessoa? Então, isso me coloca a pensar. Não sei como resolver isso. Acho que eu vou ter que parar para pensar como são as questões éticas disso. Quem trabalha com isso possa nos dizer melhor, principalmente por ser menores, mas é algo a pensar. Porque se você está trazendo vozes transcendentes, você está trazendo só a voz mesmo, você não está trazendo a pessoa. Né? Então, algo a pensar. Desculpa aí, mas a minha função hoje é fazer a gente pensar. Outra coisa muito importante dentro de narrativas, quando a gente traz, né, já pesquisei com narrativas, é o silêncio. Um espaço onde você vai, em algum momento, falar a importância, porque as pausas, o silêncio, ele diz muito do que, às vezes, muito mais do que a palavra diria. Então, em algum momento, lá na narrativa, quando tu for fazer a análise, tu vai ver que os silêncios vão aparecer como se fossem enunciados. Então, lá para frente, tu vai lembrar de mim quando tu vê esses silêncios, tá? Outro aspecto, então, que merece mais atenção é falar um pouco da fundamentação pedagógica do podcast, mais para frente. Eu sei que tu não chegou lá, não tem, mas eu estou colocando aqui para quando tu chegar, tu pensar nisso, como que ele vai ser estruturado, como que vai ser o teu público-alvo, como que tu vai avaliar, assim, a efetividade e o alcance, o uso pedagógico desse teu podcast, e assim, para que ele não se tenha um esforço tão grande, ele não fica assim jogado no ar, literalmente, jogado no ar. Por quê? É um material rico, é um material pedagógico, é um material autêntico, mas ele vai precisar, então, de um direcionamento para esse uso. Como que você poderia, talvez até, não sei se até um podcast inicial, um guia, alguma coisa, onde tu pudesse trazer uma descrição dos episódios, quais são os temas que são tratados ali, e para que um professor que queira usar. Por exemplo, o episódio 3 fala sobre
violência e evasão, né? Relação da violência e evasão. Olha, isso é algo que me interessa. Eu tenho um aluno que está querendo sair do instituto. Então, eu posso trazer aquele podcast para minha aula, uma tarefa, uma atividade, para sensibilizar este estudante ou os colegas, né? Então, para não ficar só no podcast, pensar um pouquinho mais no direcionamento dele, para que a gente saiba usar ele. Nós mesmos, eu posso não saber, realmente. Então, eu coloquei ali que a professora Luna também levantou, mas ficou muito claro como que vão ser feitos esses recortes da roda de conversa, como que vai encaixar isso nas falas. Se tu, como pesquisadora, vai fazer uma fala tua no podcast, apresentando o tema, né, fazendo uma relação teórica, ou vai trazer alguém da área participando para fazer um podcast completo, né, coisas que tu vai pensar lá para frente. Quando tu tiver o material, você faz que agora a gente também realmente não consegue se adiantar muito. Se ele vai ser um podcast que vai seguir uma estrutura pedagógica fixa, eu até coloquei assim uma sugestão, por exemplo, tu pode colocar uma introdução do tema, um comentário teu como pesquisadora, uma pergunta final para reflexão, sabe? Você fazer um podcast com uma estrutura padrão, onde aquela questão nos leva a um outro podcast, aí a pessoa já fica engajada ao ouvir outro, então fazer essa jogada. Deixa eu ver. Eu não sei agora, mas é um termo, o termo do dar voz, né? Eu sugeri aqui um texto que é da minha professora, que foi minha orientadora na escola. Ela diz assim, dar voz, tem um texto que diz assim, dar voz, não, escute-me, que ela diz, a gente não tem poder de dar voz para ninguém. Quem sou eu na fila do pão para dar voz? E esse verbo dar, ele parece que é como se fosse um obséquio, um presente. Eu estou te dando a voz que você não tem. Não, mas não é isso. Você tem voz. O problema é que tem uma parede aqui na frente que não deixa a tua voz chegar a mim, né? A parede são essa construção social que nós vivemos. Então, para rever, cuidado com esse termo, se ele surgir na tua escrita. E aí, a própria escuta, tá? A escuta intencional. Lá no início do texto, eu coloquei ali para ti, ficou em dúvida de que lado tu estava. Se essa escuta, você queria ela como uma produção, você como pesquisadora para analisar as narrativas, ou o efeito que o ato de falar, de narrar, no estudante, porque o narrar a si mesmo é um espaço importantíssimo para a construção da identidade de si. Então, esse teu movimento, esse teu processo de fazer essas atividades, essas rodas de conversa já serão importantíssimas para a própria construção e afirmação da identidade dessas pessoas, né? Desses participantes. Deixa eu tentar, estou acabando aqui. Então, eu coloco assim, no final, que a tua pesquisa ela é muito promissora, tem uma relevância social, está muito alinhada aos princípios da educação, né? Você traz a educação profissional tecnológica, consegue integrar, né, com o programa. Acho muito importante porque você também traz o LEDSEG, que é um núcleo importante da instituição, e acaba que a gente nem conhece, nem sabe. Então, é uma afirmação, né, para ver o valor que esse núcleo tem e como que ele pode contribuir com a comunidade escolar como um todo, né? Coloco aqui para ti que a escuta, nesse sentido, esse movimento da tua pesquisa, eu considero ela como um ato ético, político e de emancipação. Te parabenizo por se colocar nesse lugar, né? Nesse vespeiro, como a gente diz, porque agora tu vai ver.
e tenho certeza que será um lindo trabalho, né, vai trazer muitas reflexões para todos os envolvidos, então não vai ser só a turma beneficiada, ele vai expandir para a comunidade, para os participantes, para nós, educadores, que podemos usar o teu material, então ele é muito mais abrangente do que tu imagina, por isso que eu acho que os teus objetivos acabam estando limitados, né, aquela caixinha, que a gente pensa na caixinha. E deixa uma questão assim, no final só, na tua percepção, quais são os maiores desafios para as reflexões produzidas nessa pesquisa que podem assim, estar nessa prática do cotidiano escolar? Assim, quais seriam os mais desafios que tu está achando que a pesquisa vai trazer? Muito obrigada. Ô, Daiane, a gente agradece. Thaisa, por favor. Obrigada, Daiane, pelas colocações. Mais uma vez, acho que foram colocações muito bem elaboradas, que realmente tem a ver com o que eu preciso adequar no meu trabalho. Eu não consegui pensar antes, com antecedência, gostaria muito de ter trago todas as soluções, mas faz parte também do pesquisador, né? Ouvir, entender, filtrar e executar, seria o próximo passo. Eu acho que o principal desafio aqui para mim, nesse momento, vai ser repensar minha pesquisa de uma outra maneira, após a qualificação, adequar todas elas, e também, em conjunto com os alunos que vão fazer parte da minha pesquisa, me sensibilizar mais com eles, com as histórias deles, e tentar passar isso depois para o meu público, né, que vai querer ouvir meu podcast, vai ler minha dissertação. Então, acho que vai ser um desafio muito grande para todos os que vão estar envolvidos, né? Começando de mim. Ok, Thaisa. Olá, mais uma vez, muito obrigado, viu? Sempre observações muito pertinentes, né, com a sua experiência, né, trazendo trabalhos com a narrativa, né, esse trânsito que se faz com a Espanha, né, que também é uma potência nessas reflexões, né, enriquecem muito. Aprendemos muito com você, Daiane. Maravilha. O Otaviano, né, ele é membro suplente da banca, né, mas aqui de todas e todos, né? E a Thaisa fez questão que ele viesse aqui para trazer, né, suas observações, suas contribuições. Então, Otaviano, por favor, quer fazer alguma acréscimo, alguma palavra, esteja à vontade. Nossa, eu estou muito impactado com essa proposta e com as observações já realizadas. Então, assim, tomei como penetra aqui, expressão popular, né? Mas poucas vezes eu vi um trabalho que promete muito. Eu queria começar, assim, me permite aí, no máximo, 10 minutos, citando. Eu queria começar com o gigantismo de quem fez essa proposta, pesquisa, da autora. E poucas vezes a gente vê um memorial tão enxuto e tão significativo. Inclusive, quando ela disse que ela foi para essa pesquisa porque foi impactada por um assassinato de uma mulher, de uma menina, dentro da escola. Eu acho que isso já é de um enriquecimento ímpar. Para uma pesquisa no Instituto Federal, que antes de ser instituto, mexia com leite, galinha, vaca e tal, e ensino técnico, trazendo isso para um campo da EPT. Daqui a pouco a gente não vai ter diferencial nenhum, assim, ponto de vista de experiência com as universidades. Já não estamos. Porque tudo é espaço de aprendizagem, de pesquisa e tal, né? Assim, porque o seu memorial não foi uma coisa, eu brincava de boneca. A gente já viu isso, muitos memoriais, né? Criança pobre, não sei o quê, aquele assim que
tem seu valor literário, de memória e tudo, mas você foi muito enxuto. Sempre percebi isso que está te trazendo hoje, né, ao status de uma pesquisadora que promete muito. Já está realizando, promete muito. Mas eu começaria dizendo que o seu título precisa de uma adequação, por razão simples. Seu problema de pesquisa, você vai dizer, voz transcendente, é bonito esse ponto de vista literário, mas acho que você poderia ter colocado no capítulo. Seu projeto de pesquisa não é outro. Na minha leitura, muito bom. Eu não li o seu texto como ele precisava. Eu fiz uma leitura dinâmica dele, portanto, devo falar muita bobagem aqui. Mas eu começo dizendo, Thaisa, que o seu problema de pesquisa é violência de gênero. E eu acho que esse termo precisa aparecer no título. E aí sim, violência de gênero, você buscando qual delas, né? Ao mesmo tempo também, porque os conceitos são universais. Quando trazidos para a pesquisa, vêm categorias de análise, né? Então, assim, outra questão que eu vejo é da cultura da paz, né? O que é isso? Eu diria de uma cultura de paz, porque há muitas culturas de paz pululando, tentativas, pululando, cultura no futebol, contra a violência no futebol, da empresa contra assédio, né? Nas questões das africanidades, cultura de rua, de cultura, paz nesse sentido assim, se ela não é encarnada, você não tem como fazer uma leitura, não é uma leitura conceitual, universal e genérica. Então, de uma cultura de paz, e essa cultura de paz é a tentativa da busca da paz dentro do espaço escolar, onde o problema violência de gênero está pululando, né? E aí, eu gostaria só assim, rapidamente, tomar carona nas 3 observações, né? Primeiro, assim, eu pergunto olha, uma observação lá na frente, suas referências estão longas, toma cuidado de, ao usar, não ter alguns autores apenas como uma expressão que está na moda aí, né? E penduricar. Olha, eu pus lá o autor e tal, né? Porque ela está muito intensa, ela está muito ampla. Você buscou muito, mas quando você vai à feira, né, buscar algo, você faz escolhas. E aí eu acho que precisaria assim, de mais, além do que já foi apontado, escolhas daqueles autores que são, de fato, nucleares do seu trabalho. Né? Porque há muita pesquisa, muito discurso mesmo acadêmico, muito artigo e tal. Neste sentido, aí o Anderson e eu, nós temos uma certa discordância, nós não vamos desfaquear um ao outro por causa disso. Espero que não, da parte dele. Da minha é certeza. Mas eu sugeria você fazer um estado da arte. Por quê? Até para justificar a grandeza, a sua justificativa da sua pesquisa, para dizer, lá em Teresina, lá no Rio Grande do Sul, lá na Espanha, lá em Portugal, né, enfim. E você fez um inventário, nesse inventário, procurando CAPES, na biblioteca,
né, com seus buscadores, suas palavras-chave, o que está dito até agora no campo da pesquisa, das pesquisas, e o inventário mesmo. Quando você faz esse inventário, na minha leitura, que o Anderson chama com você para o conhecimento, né, análise do conhecimento, esse inventário vai se, depois com a sua análise, o estado do conhecimento vai ser o que você apresentou, o que você buscou e o diálogo que você está tendo com os seus interlocutores, os autores, os depoimentos, os sujeitos pesquisados, como o conhecimento, o estado do conhecimento vem aí, para te auxiliar, né? Mas dizer que, olha, minha pesquisa não é invencionista, porque ela está já sendo produzida aqui, ali, acolá, etc., né? Isso te dá um status mesmo moral, significativo, justificativo. E aí, seguindo um pouco as observações do professor Sérgio, muito interessantes, eu faria um capítulo. Eu não entendo por que você foi lá buscando a ditadura e tal, no período, né? Eu faria um capítulo mostrando que a violência de gênero não é atual, é um problema civilizatório, é um problema da análise psicanalítica da civilização, que autores já fizeram isso na Escola de Frankfurt. Foucault trouxe isso de outra forma, né? A teoria crítica traz isso, que é um problema civilizatório que está derramando de muitas formas, e na escola, né? E na juventude, e nos bares, nos botecos, nas falas, nos comportamentos e tal. Então, assim, eu faria um capítulo tentando mostrar, olha, essa ponta do iceberg, desculpa de expressão tão, né, rotineira, essa pontinha do iceberg que está sendo apresentada aqui no Instituto, ensino integral e tudo, né, integrado, ensino médio, não é um probleminha só da ponta. É um problema de uma crise de civilização cristã, ocidental, etc., que está no seu ocaso, no sentido das pautas novas que estão sendo postas, pautas pós-modernas e tal. Eu não vou entrar nessa questão de moderno e pós-moderno aqui, né? Iluminismo e tudo. As pautas iluministas foram importantes, mas elas não deram conta de tudo, e agora o caldo está vazando. Você está fazendo uma sopa, uma coisa, e o caldo está vazando. De que forma que ele está vazando? Ali na escola, lá na cadeia, né? Lá na rua, lá na empresa, etc. Então, uma vez que você não é inédita do ponto de vista de tratar o tema, mas você é inédita no sentido de ver essa universalidade do problema dentro da escola. E aí, a gente falava pesquisa em educação, né? Está vazando ali também. Então, eu faria um capítulo, né? Quando o Sérgio pergunta experiência, né? O que é isso mesmo? Essas experiências vão ser vozes, né, que vão mostrar esse derrame de uma civilização que não comporta mais a sua trajetória negativa, né, de submissão, sobretudo, da mulher. Eu sempre digo em sala e digo com toda tranquilidade como homem, né?
Pepeu Gomes fala na música dele, o homem masculino e feminino, né? Isso é muito bonito. Nós somos os dois lados, né? Que afloram no outro. Talvez a revolução feminina seja a mais importante que a história experimentou. Só que na sua pesquisa você vai ter, né? Esse que você está trazendo um derramamento de uma questão civilizatória. Eu faria um artigo sobre isso, independentemente de buscar aqui, ali, recuar um pouquinho. Não se trata de recuar um pouco. Isso é crise de civilização. Um outro estágio que estamos absorvendo. E a pergunta de ter uma experiência aqui, você vai buscar, né? Aí, passando, eu quero ser bem rápido, eu fiz bastante coisa aqui, mas eu não quero tomar mal tempo para vocês. Todas as questões que a professora Luna trouxe sobre a sua metodologia, elas estão bem postas, depois também com a Daiane, o apuramento metodológico da sua pesquisa, porque quando você já tem um tipo, né, vozes transcendentes, você já traz o problema metodológico. E aí está uma mistura ali. Primeiro, dois verbos no infinitivo, com uma metodologia e tal. A violência de gênero deve ser do ponto de vista de objetivos, né? De objetivos, o seu objetivo. E aí ele vai se dividindo, né, em vários aspectos que você quer procurar, a depender da metodologia de análise que você traz, né? E a professora Luna trouxe isso assim, no referencial teórico. Se você não põe bem os objetivos, até antes do objetivo, eu gostaria de fazer uma observação que eu gosto muito do Antônio Severino, quando ele coloca metodologia. E na metodologia tem procedimentos metodológicos. E depois procedimentos técnicos. Há uma confusão aí, né? Eu acho que você, neste caso, de trazer esse problema universal de crise civilizatória para uma pesquisa, no Instituto, pesquisa aplicada, quando você vai mostrando, olha, está aqui o meu cozido, o tabuleiro aqui, né? Enfim. Em geral, primeiro, o problema aparece no objetivo geral e suas diversificações de objetivos específicos. Mas nos procedimentos metodológicos, a metodologia, depois, procedimento metodológico, dizer um pouco mais a natureza da sua pesquisa, a cara dela. Eu estou tentado, num olhar muito especial, dizer que a sua pesquisa tem um caráter exploratório. E, além disso, me parece um estudo de caso, lá no Instituto Federal. Mas se discute aí com o Anderson, né? E aí, o seu sumário, ele está um sumário rico, grande, a ser repensado, né? Em geral, Thaisa, eu não fico muito focado no PTT
antes dele aflorar no processo da pesquisa. Você já antecipou, né? Muito importante essas vozes inclusive, né, que vozes são essas e tal, subsumidas, né, na sociedade, tudo. Você já trouxe assim, um avant-première, digamos assim, do que você quer como podcast, né? A professora Dayana chama muita atenção para essa questão da ética na pesquisa, da visibilidade, né? Eu pergunto também sem nenhuma certeza. Às vezes eu pergunto porque não sabe, né? Eu pergunto sem nenhuma certeza se duas coisas. Porque eu corri os olhos só. Se você vai fazer a pesquisa, esses sujeitos pesquisados, os que sofrem bullying, sofrem, né? E também os que praticam, como é que isso vai aflorar, porque você tem os dois lados. Inclusive a pesquisa como aprendizado social, né? Isso é uma coisa. A outra, eu fico pensando, se é algo que está derramando na sociedade, de muitas formas. Mesmo a pesquisa acontecendo dentro do Instituto, talvez como estudo de caso, se for estudo de caso tem que aparecer no título, melhor que apareça no título. Se ela não aconteceria como uma pesquisa, ou pelo menos vai reverberar que essas questões estão muito interligadas, isso vai aparecer certamente sua análise. As questões, além das vividas lá, trazidas de fora, família e tudo mais, que poderiam ser assim, lembrar, para não dar um sentido de que, ó, lá fora não tem problema não, mas quando chega na escola, o problema está aqui. Entende? Assim, pode parecer que se faz um recorte, como se não é uma violência da sociedade, né, uma crise da sociedade e tudo mais, crise da civilização, crise de partidos, crise geopolítica e tudo mais, né, enfim, mas não é o caso aqui. Então, assim, como é que ressonância vão ter esses depoimentos, essas falas, enfim, no sentido da pesquisa abarcar também os efeitos colaterais, os efeitos trazidos de fora para dentro. Não me pareceu que isso está assim muito claro, não, porque também você ainda não perguntou, né? Você vai dialogar isso com os autores. Certamente, o Instituto vai ser um tanto quanto refratário a um problema mais abrangente, social. Na escola, isso está muito colado a questão, né, da serviço social, enfim, né? Não é o caso. Isso deve aparecer. Fique atento a isso, porque senão você corre o risco de fazer uma pesquisa assim. Eu peguei um grupo, coloquei dentro de uma sala escura, né, um ambiente, o Instituto, para eles dizer só no Instituto o que está reverberando como bullying, etc., como todos os problemas, né, de preconceito e tal, dificuldades. Não. Esses seus sujeitos sociais vão trazer essas dificuldades para dentro do ambiente escolar, que, na grandeza de sua pesquisa, os acolheu para as suas falas, seus depoimentos. Isso é muito bom. E aí entra a educação, isso tem um caráter de formação, né? Aí você pode perguntar como é que nas licenciaturas professores são formados para... O professor me pareceu ausente, né, nessa pesquisa. Formados para enfrentar essas questões que a sociedade está enfrentando de todo lado, na empresa, de todo lado.
de muitas formas. Então, assim, eu vou parando por aqui, porque a sua pesquisa me deu muita cancha para a leitura, né? Quando você coloca nas considerações iniciais aquele gráfico, né? Você já traz, né? Embora na escola, esses gráficos ajudam muito a pesquisa. Não deixa de usá-los. Não entende? Então, assim, desculpa, eu não fiz uma leitura me preparando para uma intervenção no seu trabalho, em respeito, inclusive, aos colegas. Então, eu considero que aqui é apenas uma fala solta, né? Eu me chamei de penetra, mas assim, e eu queria voltar a atenção naquilo que o professor Sérgio falou, dessa questão de revolução como termo. Nós vivemos uma revolução comunicacional, uma revolução sexual em curso, né? Isso vai ter, a gente vai buscar lá em Freud, vai buscar lá mesmo em Freud positivista, vai buscar lá nos, né? Nós vivemos uma revolução. Às vezes a gente apela um pouco para não ficar o texto muito longo, com nota de rodapé. Eu percebo que as pessoas escrevem poucas notas de rodapé. Não, estamos entendendo aqui o conceito de revolução, no sentido, ainda em curso. A revolução feminina ainda está em curso, por exemplo. A revolução sexual está em curso. A ponta do iceberg que eu falei aqui é essa pesquisa que você vai fazer, né? Eu fiz muita pergunta aqui, mas eu vou parar. Vocês já deram assim, muita contribuição, tá bom? E eu tive muito prazer em você, né, em geral, eu mesmo aqui como suplente da meu hospital, né? Mas é isso aí. Parabéns mais uma vez. E olha, a primeira grandeza desse seu trabalho está no seu memorial, que dá